Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar fundo em uma das questões mais fascinantes, mais complexas e, por que não dizer, explosivas da história do cristianismo. A pergunta que vai nos guiar é a seguinte: como e por que os primeiros seguidores de Jesus, um movimento que nasceu no coração do judaísmo estritamente monoteísta, passaram a cultuá-lo, a adorá-lo como uma figura divina? Olha, essa não é uma pergunta simples. E a resposta, eu garanto, não é nada óbvia. E para nos guiar nessa investigação, a gente vai usar como base a obra monumental do acadêmico Larry Hurtado, Lord Jesus Christ. O Hurtado, ele não propõe uma evolução lenta, gradual, mas algo que ele chama de uma mutação religiosa. Pense nisso, uma mudança súbita, radical e, de fato, sem precedentes, que acabou redefinindo a própria prática da fé monoteísta. O nosso objetivo aqui hoje é desvendar juntos as pistas históricas, textuais e até rituais que nos permitem reconstruir esse fenômeno tão extraordinário. Para a gente poder desvendar esse mistério, nosso roteiro de investigação vai seguir uma verdadeira trilha de evidências, quase como um trabalho de detetive. A gente vai começar pelo enigma central, que é o grande quebra-cabeça. Depois vamos examinar as pistas mais antigas que a gente tem em mãos, as cartas do apóstolo Paulo. A partir daí, vamos cavar ainda mais fundo, buscando as raízes judaicas dessa devoção, para entender de onde ela veio. Vamos ver também como os evangelhos surgiram como uma forma completamente nova de expressar essa fé. No caminho, a gente vai analisar os conflitos que essa nova devoção gerou, porque não foi um processo pacífico. E, finalmente, vamos chegar à solução engenhosa que o Hurtado propõe, o padrão de devoção binitário. Então, vamos juntos, passo a passo, reconstruir esse desenvolvimento que é, no mínimo, impressionante. Então vamos começar pelo começo, pela questão central que há séculos intriga historiadores, teólogos e que o Larry Hurtado busca responder de uma forma tão minuciosa na sua obra. Nós estamos diante de um paradoxo histórico, algo que parece desafiar a lógica. Pensem comigo. Como é que um movimento que nasceu dentro do judaísmo do primeiro século, e aqui a gente está falando de uma das culturas mais ferozmente monoteístas da antiguidade, pôde, num piscar de olhos histórico, começar a oferecer o tipo de veneração, de culto, que era reservado única e exclusivamente a Deus? A um homem, Jesus de Nazaré. Essa é a grande pergunta que vai nos guiar em toda a nossa discussão de hoje. Vamos ser bem claros aqui sobre a dimensão desse problema. A questão não é trivial. Ela parece uma contradição gritante, um verdadeiro enigma histórico. O monoteísmo judaico não era só uma crença teológica abstrata, uma ideia filosófica, não. Era a própria identidade daquele povo. A primeira e mais importante declaração de fé, o Shema Israel, ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, era a base de tudo, a espinha dorsal da sua existência. Qualquer tipo de adoração a outro ser, não importava se era um anjo, um grande rei ou até o imperador romano, era considerado o pecado capital da idolatria. E, no entanto, é exatamente isso que a gente vê acontecer no cristianismo primitivo. Um homem, um carpinteiro da Galileia, é elevado a uma posição de honra e de culto ao lado do Deus único de Israel. A pergunta que não quer calar é como isso foi possível sem que os primeiros crentes se sentissem traidores da sua fé ancestral. Aqui, o contraste é simplesmente gritante. De um lado da mesa, a gente tem um monoteísmo intransigente, um monoteísmo forjado em séculos de história de luta contra o politeísmo dos povos vizinhos. O culto era absolutamente exclusivista. As orações, os hinos, os sacrifícios, a totalidade da vida devocional era dirigida a Yahvé e somente a Yahvé. Do outro lado da mesa, e esse é o ponto crucial, num período de tempo incrivelmente curto, a gente vê surgir um padrão de práticas que coloca uma figura humana, Jesus, no centro da vida devocional. Ele é chamado de Senhor em orações. Ele é o tema central de hinos. O nome dele é invocado ao lado do nome de Deus em batismos e em bênçãos. E o mais chocante, isso não é um desenvolvimento tardio do segundo ou terceiro século. Isso já é um fato consolidado nos nossos documentos mais antigos, que datam de apenas 2 décadas após a morte de Jesus. É justamente por causa dessa rapidez e dessa radicalidade toda que o Hurtado evita usar o termo evolução. Pensem bem, uma evolução sugere um processo lento, gradual, quase imperceptível que vai acontecendo aos pouquinhos. Mas o que as evidências nos mostram é algo muito, muito diferente. Ele prefere o termo mutação, um conceito que ele pega emprestado da biologia. O que é uma mutação? É uma mudança súbita, profunda e fundamental que acontece dentro de um organismo que já existe. Ela não surge do nada, mas também não é uma simples continuidade. A devoção a Cristo, segundo Hurtado, foi exatamente isso, uma mutação dentro do monoteísmo judaico. A crença fundamental em um único Deus, o Criador, o Deus de Israel, foi mantida.
No entanto, a prática desse monoteísmo foi radicalmente reconfigurada para incluir Jesus de uma forma que simplesmente não tinha precedentes. E talvez o ponto mais espantoso de todos seja a velocidade com que tudo isso aconteceu. Vamos olhar para a linha do tempo. Jesus morre por volta do ano 30. Apenas 2 ou 3 anos depois, um judeu extremamente zeloso, chamado Saulo de Tarso, está perseguindo ativamente outros judeus. E por quê? Porque, segundo o próprio testemunho dele mais tarde, eles estavam invocando o nome de Jesus. Parem para pensar no que isso significa. Em menos de 3 anos, já existia um movimento que praticava algum tipo de culto a Cristo, um culto tão visível e chocante que era considerado blasfemo por outros judeus. E quando a gente chega no ano 50, quando Paulo escreve sua primeira carta aos Tessalonicenses e logo depois aos Coríntios, Gálatas e Romanos, o que a gente encontra não é uma devoção iniciante e confusa. Pelo contrário, a gente encontra um padrão de culto a Cristo plenamente desenvolvido, com uma linguagem teológica sofisticada e práticas rituais bem estabelecidas. Em menos de 20 anos, a mutação não só ocorreu, como já estava consolidada e se espalhando pelo Império Romano como fogo em palha seca. Então, para a gente resumir essa primeira parte da nossa conversa, nós estabelecemos o nosso grande mistério. A gente tem um paradoxo que está no coração do cristianismo primitivo: o surgimento de um culto a uma figura humana dentro da mais monoteísta das religiões. Vimos que a explicação não pode ser uma evolução lenta, mas sim uma mutação devocional, como propõe o Hurtado. E o fator mais chocante de todos é a rapidez com que isso aconteceu, tudo concentrado nas 2 primeiras décadas após a crucificação. Isso desafia qualquer explicação simplista e nos força a uma investigação muito mais profunda, que é exatamente o que a gente vai fazer a seguir, começando com as nossas primeiras e mais importantes testemunhas. Nossa investigação começa agora, com a primeira camada de evidências, quase como se fôssemos arqueólogos textuais. Nós vamos para as fontes mais antigas, os documentos mais próximos dos eventos que estamos analisando, as cartas autênticas do apóstolo Paulo. Elas foram escritas principalmente na década de 50 da Era Comum, ou seja, menos de 25 anos após a morte de Jesus. E elas não são biografias nem livros de história. São cartas reais, de verdade, escritas para comunidades cristãs que já existiam, lidando com problemas práticos, conflitos e questões teológicas do dia a dia. E é por isso que elas são tão preciosas. Elas nos dão um vislumbre, uma janela direta para as crenças e, mais importante ainda, para as práticas desses primeiros grupos. Paulo não está inventando a devoção a Cristo nessas cartas. Ele está refletindo, corrigindo e aprofundando uma devoção que ele e as suas comunidades já praticavam no cotidiano. Uma das pistas mais importantes que Paulo nos dá é o uso do título Kyrios para Jesus. Em grego, a palavra Kyrios pode significar muitas coisas: senhor, mestre, patrão, dono, mas aqui o contexto é tudo. A chave para a gente entender o peso desse título está na Septuaginta. O que era a Septuaginta? Era a tradução grega das escrituras hebraicas, era a Bíblia da maioria dos primeiros cristãos, incluindo o próprio Paulo. E por um profundo respeito, os tradutores judeus geralmente evitavam transcrever o nome sagrado e impronunciável de Deus, YHWH. No lugar do nome, eles usavam a palavra Kyrios. Então, para qualquer judeu ou gentil daquela época que estivesse familiarizado com as escrituras em grego, Kyrios não era um título qualquer, era o substituto para o nome do próprio Deus de Israel. Agora, aqui vem o pulo do gato. E isso é algo realmente espantoso. Paulo, um fariseu devotíssimo, um monoteísta convicto, não hesita em pegar versículos do Antigo Testamento que falam inequivocamente sobre Yb-Lagavá, o Deus de Israel, e aplicá-los diretamente a Jesus. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 10, ele cita o profeta Joel: todo aquele que invocar o nome do Senhor, Kyrios, será salvo. No contexto original de Joel, Senhor é sem sombra de dúvida Yb-Lagavá. Mas para Paulo, invocar o nome do Senhor para ser salvo é confessar que Jesus é Kyrios. Em Filipenses 2, ele diz que no final dos tempos, todo joelho se dobrará diante de Jesus. Uma citação direta de Isaías 45, onde o próprio Deus declara: diante de mim todo joelho se dobrará. Essa transferência de linguagem, de ombra, de textos sagrados que eram exclusivos de Deus para a figura de Jesus é a evidência mais forte da mutação devocional em plena ação. E se por acaso alguém ainda pensa que essa devoção toda foi uma invenção de Paulo ou das comunidades de língua grega que estavam longe da Palestina, nós temos aqui uma pequena pista que derruba completamente essa teoria. No finalzinho da sua primeira carta aos Coríntios, uma comunidade que era majoritariamente gentílica, de língua grega, Paulo insere esta pequena frase em aramaico, Maranata. Essa expressão, gente, é uma verdadeira cápsula do tempo arqueológica. É um fóssil linguístico que nos transporta diretamente para as origens mais remotas do movimento cristão. Vamos analisar o que isso significa.
Maranatá é uma oração, uma invocação dirigida a Jesus chamando-o de Mar, que é a palavra para Senhor em aramaico, a língua que era falada por Jesus e pelos seus primeiros discípulos lá na Judéia e na Galileia. O fato de Paulo usar essa frase em aramaico sem nem se preocupar em traduzir numa carta para uma igreja grega em Corinto significa uma coisa, que essa frase já era uma fórmula litúrgica, uma oração conhecida, estabelecida e reverenciada por todos. Isso prova, de uma forma que eu considero conclusiva, que a prática de invocar Jesus como Senhor num contexto de culto não começou com Paulo. Ela nasceu no coração do judaísmo palestino, entre os primeiríssimos seguidores judeus de Jesus, nos primeiríssimos anos, talvez até meses depois da sua morte. A devoção a Jesus não foi uma importação helenística, foi uma inovação genuinamente judaica. E essa devoção não era só uma crença abstrata, uma ideia teológica na cabeça das pessoas. Não, ela se manifestava em um conjunto riquíssimo e variado de práticas rituais que colocavam Jesus no centro absoluto da vida da comunidade. As pessoas eram batizadas em nome de Jesus, um ato público que as vinculava diretamente a ele. Elas oravam a Jesus, como a gente viu com Maranata, e também oravam ao Pai através de Jesus, que se tornava o mediador essencial. A refeição comunitária mais importante era chamada de Ceia do Senhor, focada na sua morte e ressurreição. Eles cantavam hinos a Cristo, e o famoso hino de Filipenses 2 é o nosso melhor exemplo, uma peça poética incrível que celebra sua pré-existência, sua humilhação e sua exaltação final. A própria identidade do grupo se definia pela confissão: Jesus é Senhor, e toda a esperança futura estava focada no seu retorno. Jesus não era uma figura secundária, ele era o centro gravitacional da fé e da prática daquelas comunidades. Então, vamos recapitular o que a gente viu nessa sessão. A primeira camada de evidências, que são as cartas de Paulo, nos mostra que lá pelos anos 50, a devoção a Jesus não estava começando. Ela já era um fato consumado, sofisticado e com raízes muito profundas. O uso do título Kyrios e a aplicação de textos sobre YHW a Jesus revelam uma cristologia altíssima que o associa diretamente a Deus. A pequena frase Maranata funciona como um fóssil, provando que essa devoção tem suas origens nas comunidades judaicas de língua aramaica. E, finalmente, um padrão completo de práticas rituais, batismo, ceia, hinos, orações, já estava firmemente estabelecido, com Cristo no seu epicentro. A mutação devocional já havia acontecido. Agora a gente vai cavar ainda mais fundo. Bom, a gente já estabeleceu que a devoção a Cristo existia antes de Paulo e em círculos de língua aramaica. Agora vamos tentar cavar ainda mais fundo, mergulhar no período que antecede as cartas de Paulo e investigar as formas de cristianismo judaico na própria Judéia, o berço de todo o movimento. Embora a gente não tenha cartas desses grupos, nós temos fontes posteriores, como o livro de Atos dos Apóstolos e a hipotética fonte Q, que preservam tradições muito antigas. O que será que elas nos dizem sobre a devoção a Jesus nesse ambiente original? Uma das características mais marcantes que emergem das tradições preservadas no livro de Atos é o poder impressionante que era atribuído ao nome de Jesus. Vejam bem, na mentalidade semítica, o nome não é só um rótulo, uma etiqueta. O nome representa a pessoa, sua autoridade e seu poder. E o que a gente vê em Atos é um padrão consistente. O batismo, o ritual de iniciação, é feito em nome de Jesus. As curas e os milagres não são feitos por um poder autônomo dos apóstolos, mas explicitamente em nome de Jesus Cristo. Os exorcismos seguem o mesmo padrão, expulsando espíritos pela autoridade do nome de Jesus. E, de forma crucial, a própria identidade do grupo é definida como aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. Isso ecoa o que a gente viu em Paulo, mas as tradições em Atos localizam essa prática firmemente em Jerusalém e na Judéia desde os primeiríssimos dias. O nome de Jesus funciona na prática como um veículo de poder e autoridade divina. Agora, é fundamental a gente entender que existia diversidade dentro dessa unidade. Se a gente compara a ênfase da teologia dos cristãos da Judeia, como é representada em Atos, com a teologia de Paulo, a gente vê diferenças claras. O foco em Jerusalém era a proclamação para Israel, vendo Jesus como cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. Já Paulo, por outro lado, estava focado na missão aos gentios e nas implicações universais da fé. Os títulos preferidos também variavam. Na Judeia, títulos como Messias, Servo de Deus e o Justo eram muito importantes. Paulo prefere Senhor e desenvolve temas como sabedoria de Deus.
Mas, e este é o ponto-chave, apesar dessas diferenças de ênfase, que são perfeitamente explicáveis pelos seus contextos missionários distintos, a alta posição de Jesus e a sua centralidade absoluta na fé são um ponto em comum inegável e impressionante. Ambos os grupos, com suas diferenças, cultuam a mesma figura exaltada. Agora vamos entrar num ponto de debate acadêmico muito interessante, a chamada fonte Q. O que é isso? É uma fonte hipotética, uma coleção de ditos de Jesus que muitos estudiosos acreditam que os autores de Mateus e Lucas usaram, além do Evangelho de Marcos, para escrever os seus próprios evangelhos. Como que é basicamente uma coleção de ditos, alguns acadêmicos, como o notável John Kloppenberg, propuseram que ela representaria uma forma muito primitiva de cristianismo, quase como uma escola de sabedoria. Nesse modelo, Jesus seria visto principalmente como um sábio, um mestre de aforismos, mas sem uma ênfase teológica forte na sua morte e ressurreição. Será que este seria um tipo de cristianismo mais simples, anterior à mutação devocional? No entanto, o Larry Hurtado contesta essa visão de forma muito persuasiva. Ele argumenta que a gente não pode julgar o que a fonte Q não diz. Por ser uma coleção de ditos, é natural que ela não tenha uma narrativa da paixão. Mas o que ela diz é extremamente revelador. Mesmo em que Jesus não é um mero professor. Ele é apresentado como o Filho, que possui uma relação única e exclusiva com o Pai, a ponto de dizer ninguém conhece o Pai senão o Filho. Além disso, ele é repetidamente apresentado como a figura central do juízo final, o Filho do Homem que virá em glória para julgar a humanidade. Sofrer perseguição por causa do Filho do Homem é o que garante a recompensa no céu. Portanto, mesmo nesse documento que é focado em ensinamentos, a pessoa de Jesus tem um status transcendente e um papel cosmológico central. Ele não é só um sábio entre outros. Ele é o agente escatológico de Deus. Resumindo, então, esta sessão, ao irmos além de Paulo, a gente encontra mais confirmações da nossa tese. Nós vimos que o uso ritualístico e poderoso do nome de Jesus era uma marca central do cristianismo judaico mais antigo. Vimos que, apesar das diferentes ênfases teológicas entre os grupos da Judéia e os de Paulo, o núcleo de uma altíssima devoção a Cristo era compartilhado por eles. E vimos que, mesmo a fonte Q, longe de ser um exemplo de um cristianismo sem Cristo, na verdade pressupõe seu status divino e seu papel central no plano de Deus. Todas as pistas até agora nos levam para a mesma conclusão. A mutação devocional não foi uma importação de fora, não foi uma influência grega, mas sim uma inovação radicalmente criativa que brotou e floresceu de dentro do próprio solo fértil e complexo do judaísmo do primeiro século. A mutação devocional que a gente está investigando não gerou só orações, hinos e práticas rituais. Ela provocou também uma explosão literária sem precedentes que deu origem a um gênero completamente novo, os evangelhos. Esses textos, que foram escritos ali entre os anos 70 e 90, são mais uma camada de evidências, mas de um tipo diferente. Eles não são apenas fontes sobre a devoção a Jesus. Eles são, em si mesmos, monumentos e expressões dessa devoção. O próprio ato de escrevê-los da maneira como foram escritos é uma prova cabal da posição única que Jesus já ocupava na fé daquelas comunidades. Os evangelhos não surgiram do nada, como um meteoro literário. Estudiosos como Richard Burridge mostraram de forma bastante convincente que eles se encaixam no gênero greco-romano de bios, ou seja, biografias antigas. Assim como as biografias de filósofos ou generais daquela época, os evangelhos não tinham a nossa preocupação moderna com a precisão cronológica ou com a documentação exaustiva de cada fato. O objetivo de um bios era outro, era revelar o caráter essencial do herói, a sua importância e o seu legado, usando seus ensinamentos e suas ações como exemplos. Os evangelhos compartilham muitas dessas características. Mas, e aqui está a grande inovação, eles possuem uma característica única e radical que os distingue de qualquer outro bios da antiguidade. Essa diferença fica radicalmente clara quando a gente compara os evangelhos com a literatura judaica da mesma época, como a coletânea de ditos rabínicos conhecida como Pirkei Avot. Ali o que a gente vê é a celebração de uma pluralidade de mestres. O rabino Hillel disse isso, o rabino Shammai disse aquilo. Existe uma cadeia de tradição com muitos elos, todos venerados. Nos evangelhos, no entanto, o foco narrativo é total, absoluto e exclusivo em uma única figura, Jesus. Ele não é só mais um mestre na linhagem dos profetas. Ele é o clímax da história. Todos os outros personagens que aparecem na narrativa só existem em relação a ele. Essa intensidade de foco em uma única pessoa é literariamente sem precedentes e só pode ser explicada pela posição devocional única que Jesus já ocupava na cabeça e no coração daquelas comunidades. O Evangelho de João, que provavelmente foi o último dos 4 a ser escrito, leva essa centralidade de Cristo ao seu ápice teológico e literário. Isso fica muito evidente nas famosas declarações "eu sou", ou ego eimi em grego. Reparem bem, Jesus não diz "eu mostro o caminho", ele diz "eu sou o caminho".
Ele não diz eu trago a luz, ele diz eu sou a luz do mundo. Essas declarações absolutas vão muito além da função de um profeta ou de um Messias. Elas ecoam a própria autorrevelação de Deus no Antigo Testamento, especialmente lá em Êxodo 3, quando Deus se revela a Moisés como eu sou o que sou. Ao colocar essas palavras na boca de Jesus, o autor de João está fazendo uma afirmação cristológica da mais alta ordem, apresentando Jesus em termos que são, sem dúvida, explicitamente divinos. Recapitulando, então, esta sessão, nós vimos que os evangelhos não são apenas registros frios de acontecimentos. Eles são um fenômeno literário único que nasceu diretamente da alta devoção a Jesus. Eles adotam a forma de bios, a biografia antiga, mas a transformam com um foco narrativo radical e exclusivo em Cristo. Cada um dos 4 evangelhos canônicos, com suas ênfases e estilos distintos, oferece um retrato, uma narrativa teológica sobre a identidade e o significado de Jesus. Sendo assim, a própria forma narrativa, o próprio ato de contar a história de Jesus dessa maneira, é uma poderosa expressão da fé e do culto que as comunidades primitivas dedicavam a ele. Até agora, nós traçamos uma linha de desenvolvimento que levou ao que os estudiosos chamam de proto-ortodoxia, ou seja, a corrente que mais tarde se tornaria majoritária. Mas seria um erro enorme a gente pensar que a mutação devocional seguiu um caminho único e pacífico. Muito pelo contrário. A elevação de Jesus a um status divino gerou uma diversidade espantosa de interpretações, especialmente no segundo século. E analisar esses outros cristianismos é crucial, porque eles nos mostram os caminhos alternativos que a fé em Cristo poderia ter seguido, e, por contraste, nos ajudam a entender as escolhas teológicas que foram feitas pela corrente principal. Um dos exemplos mais radicais foi um sujeito chamado Marcião de Sinope. Confrontado com as passagens do Antigo Testamento que descrevem Deus com ira, ordenando violência, ele simplesmente não conseguiu conciliar essa imagem com o Pai amoroso que ele via revelado por Jesus. A solução dele foi drástica. Para Marcião, não se tratava do mesmo Deus. Ele propôs um dualismo radical. O Deus do Antigo Testamento, o Criador do mundo, era um demiurgo inferior, um Deus da justiça, mas vingativo e ignorante. Jesus, por sua vez, teria sido enviado por um Deus superior, um Deus de amor e misericórdia, que era totalmente desconhecido até então. Para Marcião, Jesus nem teve um nascimento real. Ele apenas apareceu como um adulto na Galileia, quase como um fantasma, para nos salvar da tirania do Deus Criador. A solução prática dele foi cortar fora o Antigo Testamento inteiro e grande parte do Novo. Outro movimento extremamente influente foi o dos valentinianos, um dos principais grupos gnósticos. Eles desenvolveram uma cosmologia incrivelmente complexa sobre a origem do mundo, que teria surgido a partir de uma crise no reino divino. Mas o que nos interessa aqui é a antropologia deles. Para os valentinianos, a humanidade estava dividida em 3 categorias fixas. No topo estavam os pneumatekoi, os espirituais, a elite gnóstica. Eles possuíam uma centelha divina e eram salvos por sua própria natureza. Precisavam apenas do conhecimento, da gnosis, para despertar. Abaixo estavam os psiquikoi, os psíquicos, que representavam os cristãos comuns. Eles podiam alcançar uma salvação inferior, através da fé e das boas obras. E na base da pirâmide estavam os ilikoi, os materiais, que era o resto da humanidade. Esses não possuíam um espírito e estavam destinados à destruição. Era um sistema elitista e profundamente determinista. Portanto, a própria definição de salvação estava em disputa. Para a fé proto-ortodoxa, a salvação era um evento histórico. A morte e a ressurreição corporal de Jesus resolveram o problema do pecado humano. A salvação estava disponível para todos que crescem. Para os valentinianos e outros grupos gnósticos, o problema fundamental não era o pecado, mas a ignorância. O mundo material era uma prisão da qual a alma precisava escapar. Nesse modelo, Jesus não era tanto um salvador que morria pelos pecados, mas um revelador divino que trazia o conhecimento secreto, a gnose, que permitia à elite espiritual despertar sua centelha divina e retornar ao mundo divino. A cruz era, na melhor das hipóteses, um símbolo, não o mecanismo central da salvação. Finalmente, temos o Evangelho de Tomé, uma fascinante coleção de 114 ditos secretos de Jesus. O Jesus que a gente encontra em Tomé é primariamente um mestre de sabedoria enigmática. A salvação aqui não vem por crer em sua morte e ressurreição, mas por compreender o significado oculto das suas palavras. O foco é radicalmente interiorizado e individualista. O reino de Deus não é um evento futuro ou um lugar geográfico. É um estado de autoconhecimento, uma realidade a ser descoberta dentro de vós. É uma salvação para os solitários, para os indivíduos que conseguem se separar do mundo e decifrar os mistérios de Jesus e
não para uma comunidade unida por eventos históricos compartilhados. Em resumo, essa nossa incursão pelos outros cristianismos nos mostra o quão fluida, criativa e contestada era a identidade de Jesus no segundo século. A mutação devocional abriu uma verdadeira caixa de Pandora teológica. Marcião, Valentim e o Evangelho de Tomé representam apenas alguns dos muitos caminhos que a fé em Cristo poderia ter tomado. Eles nos mostram que a visão proto-ortodoxa, com seu único Deus que é Criador e Redentor, e sua ênfase na ressurreição corporal, não era um dado adquirido, não era óbvia. Foi uma posição teológica construída, defendida e escolhida em meio a um vibrante e competitivo mercado de ideias religiosas. Finalmente, depois de percorrer todo esse caminho, desde o enigma inicial, passando pelas evidências em Paulo, nas raízes judaicas, nos evangelhos e nos conflitos do segundo século, nós chegamos à solução do nosso quebra-cabeça. Essa é a tese central e unificadora de Larry Hurtado, a ideia que consegue dar sentido a todas as pistas que a gente investigou. Como os primeiros cristãos conseguiram cultuar a Jesus sem sentirem que estavam traindo seu monoteísmo fundamental? A resposta, segundo Hurtado, está em uma inovação única, criativa e sem precedentes no mundo antigo. A chave para resolver o enigma é este conceito: um padrão de devoção binetário. Vamos analisar esse termo com calma. Binetário significa relacionado a dois. Mas é crucial entender o que isso não significa. Não estamos falando de diteísmo, que é a crença em dois deuses iguais competindo entre si. Os primeiros cristãos eram veementemente monoteístas. Eles afirmavam com toda a força que só existe um Deus, o Pai, o Criador. O que eles fizeram, e esta foi a grande mutação, foi reconfigurar a prática do seu monoteísmo. Eles incorporaram uma segunda figura, Jesus, como um coparticipante legítimo e central na sua vida devocional. Deus continua sendo a fonte última de tudo, mas Jesus é o agente, o mediador, o Senhor, através de quem o culto é prestado ao Pai. E esse padrão binitário não é uma teoria abstrata, criada do nada. Ele é o fio condutor que conecta todas as pistas que a gente investigou até agora. Pensem bem, a confissão de Jesus como Kyrios, a invocação do seu nome nos rituais de batismo, cura e exorcismo, os hinos cantados a ele, a ceia do Senhor, as orações que o unem ao Pai, como nas saudações de Paulo, a crença na sua pré-existência e no seu papel na criação e, o mais radical de tudo, a ousadia de aplicar a ele textos das Escrituras que falam sobre IHW. Vistos em conjunto, esses elementos não são aleatórios. Eles formam um mosaico devocional com um desenho muito claro e coerente, um padrão distintamente binitário. Então, a grande tese é esta: a devoção a Cristo não foi um erro, não foi um desvio pagão, não foi uma traição ao monoteísmo, foi a resposta criativa, ousada e sem paralelos a uma convicção avassaladora que estava no centro de tudo. A crença de que o Deus único de Israel havia feito algo novo e espantoso. Eles estavam convictos de que Deus havia ressuscitado Jesus dos mortos e o exaltado a uma posição única de glória e autoridade cósmica. Foram as poderosas experiências religiosas, as visões do Cristo ressuscitado, a experiência do Espírito Santo em seu nome que impulsionaram essa mutação. A prática devocional não foi a causa da crença, foi a consequência inevitável dela. Se Deus exaltou Jesus a esse nível, então a única resposta apropriada, para eles, era incluí-lo no seu culto. E assim, recapitulando a nossa jornada investigativa de hoje, nós partimos de um enigma histórico que parecia insolúvel: o culto a Cristo dentro do monoteísmo judaico. Nós seguimos as pistas através das fontes mais antigas, as cartas de Paulo, as tradições da Judéia, a inovação literária dos evangelhos e os debates acalorados com outros cristianismos. E, ao juntar todas as peças, chegamos à solução elegante proposta por Hurtado. A mutação devocional não levou ao politeísmo, mas a um padrão de devoção binitário único na história. A conclusão é que estamos diante de uma das inovações religiosas mais rápidas e radicais da história humana, impulsionada pela convicção profunda e experiencial na ressurreição e exaltação de Jesus. Para quem se sentiu cativado por este tema e deseja aprofundar ainda mais, posso dizer que a jornada está apenas começando. A recomendação óbvia, claro, é a leitura da obra completa de Larry Hurtado, que é um verdadeiro tesouro de informações detalhadas. Outro estudo seminal e um pouco mais curto é O Filho de Deus, de Martin Hengel, que também argumenta pela antiguidade da alta cristologia.
Um exercício prático que eu acho muito revelador é fazer uma análise comparativa, lado a lado, dos grandes hinos a Cristo, como o de Filipenses 2 e Colossenses 1, com os hinos e textos poéticos da Septuaginta. E, finalmente, uma investigação aprofundada sobre o enigmático título Filho do Homem e sua conexão com a visão do capítulo 7 de Daniel pode abrir novas e fascinantes perspectivas. Para a gente encerrar, eu gostaria de deixar vocês com esta questão para reflexão. O que a gente aprendeu hoje não é apenas história antiga, poeira de biblioteca. Estudar essa mutação devocional nos força a pensar. Que implicações essa transformação, ocorrida 2000 milênios, ainda tem para o diálogo interreligioso, especialmente entre o judaísmo e o cristianismo? E de uma forma ainda mais ampla, o que ela nos ensina sobre a própria natureza da inovação religiosa em si? Como é que novas experiências e novas convicções podem reconfigurar tradições antigas de maneiras tão inesperadas e radicais? Compreender essa transformação no passado pode, talvez, nos dar ferramentas para pensar de forma mais nuançada e mais rica sobre as dinâmicas da fé, da tradição e da mudança em nosso próprio tempo. Eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês.